Boa noite, queridos. Como vocês estão? Mais uma noite estamos aqui para mais uma aula de biologia. Hoje falando sobre ecologia, mais especificamente falando sobre relações ecológicas. Lembrando mais uma vez que ecologia é aquele conteúdo que o Enem tradicionalmente adora, né? Embora nos últimos anos a quantidade de questões de ecologia tenha diminuído, sempre nós temos pelo menos uma ou duas questões, até 3 questões que falem sobre ecologia. Então é sempre bom pegar o caderninho, ficar atento e anotar todas as informações passadas na aula. Tudo certo? Espero que estejam bem, que esteja tudo bem com vocês e vamos começar. O que são relações ecológicas, né? Que é o centro da nossa aula de hoje. Vamos retomar primeiro qual é que é o conceito de comunidade. As comunidades, né, elas são formadas por diferentes espécies e diferentes indivíduos, né? As comunidades são formadas por várias populações. E essas diferentes espécies e esses diferentes indivíduos, eles interagem entre si. E essas interações, né, que são então as relações ecológicas. Porém, de quem que nós estamos falando? Nós estamos falando apenas de animais? Não. As relações ecológicas e toda a comunidade das relações ecológicas, ela se dá entre animais, plantas, fungos, bactérias e todos os outros representantes que vocês possam imaginar dos outros reinos. Eu tentei trazer exemplo de quase tudo assim que a gente conheça mais ou menos, para vocês se darem conta que não são apenas os animais e principalmente os mamíferos, né, que interagem, que têm relações ecológicas entre eles. Então, essas relações, né, elas são classificadas com base na organização entre os indivíduos. Uma delas, né, é a interação intraespecífica, indivíduos da mesma espécie, que ocorre quando esse tipo de interação é dentro de indivíduos da mesma espécie. Como tem aqui o exemplo, deixa eu ativar, opa, dei spoiler aqui. Deixa eu ativar minha canetinha. Aqui, né, nós temos indivíduos da mesma espécie, a mesma florzinha, e as duas, né, estão aqui disputando o sol. E elas são da mesma espécie. Outro tipo de relação que existe são as interespecíficas, onde indivíduos de diferentes espécies estão competindo pelo mesmo recurso, que é o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Aqui tem uma plantinha e uma outra, aqui tem uma florzinha, aqui uma outra plantinha, e elas estão disputando o sol. Também, né, em relação aos benefícios e prejuízos que essas interações podem causar aos indivíduos, por exemplo. As relações harmônicas são aquelas interações onde os indivíduos se beneficiam, onde o saldo dessa interação é positivo, né? Então, um dos indivíduos se beneficia ou os dois envolvidos se beneficiam, como aqui é o caso, as duas plantinhas conseguem extrair o recurso do sol para fazer sua fotossíntese e elas vão viver as duas muito bem, obrigado. Mas já na relação desarmônica, a interação entre os indivíduos ela causa um prejuízo a um dos indivíduos ou ainda aos dois, dependendo do tipo de interação. Quando, por exemplo, ocorre a morte dos dois indivíduos que estão competindo, pode acontecer. Nesse caso, nesse exemplo que eu coloquei, aqui a gente tem uma florzinha e uma plantinha competindo pelo recurso sol e a flor, né, como ela precisa de mais recurso para conseguir colocar a sua flor, porque a flor exige muito empenho da planta, ela acaba morrendo e não conseguindo chegar à sua fase reprodutiva com tanta excelência. Então, a gente tem essas classificações aqui de relações e elas vão se intercruzar nos próximos slides. Começando então com o tipo de relação harmônica, onde
os indivíduos são beneficiados, não existe prejuízo, é só saldo positivo, é todo mundo topzera, né? Todo mundo tá bem. E uma relação intraespecífica dentro da própria espécie. A primeira que a gente fala, então, é a sociedade, que são indivíduos da mesma espécie que cooperam entre si através de uma divisão de trabalho, que é o que ocorre com as abelhas, que elas têm suas divisões de operária, rainha e tudo mais. Acontece também com as formigas e com os cupins. A sociedade ela é muito organizada nessa questão do trabalho, onde os indivíduos presentes ali têm suas obrigações, têm seus deveres e se organizam de uma forma bem equilibrada, sem nenhum tipo de dependência, apenas a dependência da sobrevivência ali daquela sociedade. E é uma relação intraespecífica, porque são em relação à mesma espécie, e é uma organização, né, para a mesma espécie, e ela é uma relação harmônica. Outro tipo de relação harmônica intraespecífica é o caso da colônia. As colônias são indivíduos da mesma espécie, né, intraespecífica, e eles são ligados fisicamente, e eles dependem dessa ligação para sobreviver. Aqui, né, eu botei um exemplo de um coral, mas todos os corais são colônias, são do tipo quinidários. No fim, acabei botando os dois exemplos do filo quinidário, mas os corais são quinidários organizados em colônia e todos, né, são indivíduos diferentes que se arranjam em uma colônia, que cada um, né, tem sua especificidade, cada um tem sua função, mas eles funcionam como um indivíduo só. Aqui eu trouxe o exemplo da caravela portuguesa, que alguns de vocês devem conhecer. Eu tive o privilégio de, o ano passado, no litoral de Santa Catarina, numa disciplina de campo, enxergar várias dessas, lindíssimas, né, mas dão uma queimadura horrorosa. A gente teve que tomar bastante cuidado em relação a isso, não deu para entrar mais adentro ao mar, porque tinha bastante caravela nesse dia. E aqui nos tentáculos, cada partezinha dessas é um indivíduo, a gente não consegue nem separar, não consegue nem ver, né, a olho nu, qualquer um, qualquer outro, mas os tentáculos delas, né, são vários indivíduos do tipo quinidário, do tipo pólipo, e eles estão organizados em uma colônia que sobrevive muito bem e é muito eficiente porque eles acabam secretando essa bolsa de ar, e com essa bolsa de ar aqui eles nadam através do oceano ali, né, flutuando, e conseguem se alimentar com bastante facilidade, conseguem se deslocar, coisa que um pólipo, que é uma água-viva séssil, uma água-viva que não se mexe, vamos dizer assim, não conseguiria, né? Então a caravela portuguesa é bastante eficiente e nos queima bastante por aí. Outro exemplo que eu trouxe para vocês é a armilária, que é um fungo, e eu trouxe o exemplo dessa colônia de clones de fungo. Ela foi encontrada mais ou menos no início dos anos 2000, num parque no estado de Oregon, nos Estados Unidos, e hoje é atualmente considerado como a maior colônia do mundo ou o maior indivíduo, né? Depende de como é que tu vai olhar isso daí. Tem gente que chama de maior colônia do mundo e tem gente que estima que seja o maior indivíduo do mundo, pois ela possui uma área de mais ou menos 8,9 km², e esse valor equivale mais ou menos a uma área que correspondente a 1.220 campos de futebol. Imaginem isso, um único indivíduo ou, né, uma colônia de clones de fungo toda ligada entre si, que depende, né, da própria colônia para sobreviver. É um absurdo, né? E aqui pesquisas indicam, né, que ela tenha mais ou menos, o que se esperava antes é que ela tivesse 2.400 anos,
Porém, pesquisas recentes com base no DNA dessa colônia indicam que ela pode chegar até ter 8.000 anos. Nós estamos em 2020, 8.000 tá ali, né? Bem pertinho. Imaginem, gente. Que doideira, né? Pesquisem aí no Google para ler um pouco sobre, é bem interessante. Por que consideram como único indivíduo? Porque é uma colônia de clones, são todos iguais, com a mesma genética. Então fica nessa linha tênue do que é um organismo só e o que é uma colônia. Mas mesmo assim eu trouxe para vocês porque é bem interessante esse exemplo. Outra relação harmônica, mas agora do tipo interespecífica, é o mutualismo. O mutualismo são indivíduos de espécies diferentes que estão ligados e eles precisam eles precisam dessa ligação, eles têm essa dependência para sobreviver e ter maior eficiência de vida. Aqui, eles não são ligados fisicamente necessariamente, mas essa ligação, essa interação deles é o que possibilita a existência desses seres. Por exemplo, aqui, a abelha e os girassóis e todas as outras flores que eles polinizam na natureza. Vocês devem já ter escutado falar que as abelhas estão em extinção e sempre é feito um grande alarde, não sei, em relação à extinção das abelhas, porque se as abelhas são extintas, essa relação do tipo mutualismo deixa de existir e elas vão parar de produzir para nós, né, nos ajudar com mais da metade dos nossos alimentos que a gente consome, porque elas fazem a polinização. Então essa dependência é muito grande das culturas alimentares que a gente tem, das abelhas polinizando elas, né? E, bom, isso dá uma aula inteira, né? Aqui, outro exemplo que eu trouxe para vocês são das micorrizas, que são fungos que se ligam às raízes das plantas de árvores, principalmente árvores florestais, né? Árvores que formam florestas, que estão nas florestas. Esses fungos se ligam às raízes da planta, possibilitando várias vantagens para a árvore. Por exemplo, uma maior absorção de nutrientes e água por parte dos fungos para ajudar na absorção para a árvore. A árvore vai dar nutrientes e bastante açúcar para esses fungos sobreviverem, né? Porque os fungos não fazem fotossíntese. E ainda existem estudos bem recentes que falam sobre, através dessas micorrizas que acontecem lá nas raízes das árvores, que pode ocorrer comunicação entre as diversas árvores. Por exemplo, aqui tem uma árvore, aqui tem outra. Essa aqui está sendo atacada por um inseto, por exemplo. Para o inseto não ver que elas estão se comunicando através do ar, através, né, de cheiro, que como é que funciona? Uma árvore está sendo atacada, ela vai lá e lança um odor para outra árvore do lado sentir e ver que está sendo atacada para começar a produzir defesas, substâncias de defesa para na hora que ela for atacada, ela tá mais forte. E daí existem estudos que indicam que essas micorrizas aqui ajudam na comunicação entre as árvores, que o sinal químico que antes era feito pelo vento ou por algumas espécies é feito pelo vento, nessas espécies que possuem micorriza, esse tipo de comunicação pode ocorrer no subterrâneo, sem com que o inseto saiba disso e as árvores consigam sobreviver com maior eficiência a um ataque de insetos, ou uma seca, ou enfim, né? É bem interessante. Outro exemplo que eu trouxe para vocês são os rizóbiums, que é um gênero de bactérias fixadoras de nitrogênio que se ligam nas raízes das plantas leguminosas e tanto no caso do fungo quanto no caso da bactéria,
o que elas recebem? Elas recebem alimento da árvore e a árvore ganha algum tipo de vantagem. No caso dos rhizóbiums aqui, a árvore vai ter mais nitrogênio disponível para ela, porque como vocês sabem, as árvores elas não absorvem o nitrogênio, o N2 que está disponível na atmosfera, elas precisam que alguém vá lá, transforme o N2 em amônio até chegar em nitrato. Precisa de vários processos ali do ciclo do nitrogênio até chegar em nitrato para as plantas conseguirem absorver. Os rhizóbiums, essas bactérias, esses nódulos de rhizóbio, elas pegam o N2 e transformam já numa substância pronta para as leguminosas conseguirem usar o nitrogênio, que é o elemento macronutriente mais necessário na vida de uma planta. E então é uma interação extremamente benéfica para essas plantas, é usada por algumas agriculturas para melhorar a eficiência da produção sem o uso de remédios e pesticidas e seja lá o que for, para aumentar a eficiência. E o exemplo mais conhecido de todos, que eu acredito que todo mundo já deve ter escutado na escola, eu tentei fugir desses exemplos tão corriqueiros que a gente sempre escuta, que são os líquens. Os líquens são uma junção dos fungos e das algas unicelulares. Aqui eu tenho uma imagem para vocês ampliada, entre aspas, de como é que é essa relação. Aqui tem as hifas dos fungos abraçadinhos numa alga unicelular, parece até que a alga está aprisionada ali, né? Não consegue sair, quem não sai. Mas os líquens, eles são fotossintetizantes, eles fazem fotossíntese e eles são bioindicadores de qualidade do ar. Quando o ar está muito poluído, quando a poluição está muito alta, os líquens acabam não sobrevivendo muitas vezes. Então a gente sabe que a qualidade do ar é muito boa num lugar quando existem muitos líquens. E esses líquens verdes já são bioindicadores, mas o líquen rosa, existe um tipo de líquen que ele é rosa, lindíssimo, tive o privilégio de conhecer nos campos aí da biologia, que ele é lindo, gente, lindo assim, ó. Só que o problema do líquen rosa é que ele é extremamente sensível a alterações de qualidade do ar. Então, para te encontrar um líquen rosa no meio ambiente, a qualidade do ar tem que estar praticamente 100% ali naquele local. Então, os líquens são bioindicadores através do mutualismo que ocorre entre algas unicelulares e os fungos. E os líquens não fazem mal nenhum para a árvore onde eles estão, tá bom? Mas uma relação harmônica do tipo interespecífica é a protocooperação. Indivíduos que cooperam entre si, mas não dependem um do outro para sobreviver. Eu gosto de usar muito a palavra cooperação na protocooperação para a gente associar que é uma cooperação entre dois tipos de organismos diferentes que não precisariam estar usando aquilo, mas fazem porque de alguma forma é benéfica. Por exemplo, aqui a gente tem o jacaré ou o crocodilo, eu nunca sei, porque eu não sou muito avoada, eu nunca sei. Ele abre a boca aqui com os restos alimentares e esse pássaro, que é o pássaro palito, se eu não me engano, ele vai lá e come os restos da comida do bicho. Ele está se alimentando. Ninguém vai se arriscar a entrar dentro da boca desse bicho para querer comer o pássaro. Eu não iria, vocês provavelmente também não. Ninguém vai predar ali o pássaro e ele se alimenta e o jacaré ainda tem a sua boca limpa, né? Ainda fica escovado. Aqui a gente tem esse pássaro que ele come os carrapatos dos bovinos, então todos esses seisinhos aí parasitas que acabam de alguma forma atacando os bovinos, esse pássaro vai lá, come, se alimenta, mais um caso de que ninguém vai chegar para tentar predar esse pássaro ali em cima do bovino, e ele se alimenta e o bovino fica sem os carrapatos, né? E o outro exemplo que eu trouxe
é o caranguejo ermitão. O caranguejo ermitão, ele rouba a concha de um bivalve de um outro de outro bichinho que tem concha. O bichinho morre e o caranguejo vai lá e rouba a concha dele, porque um caranguejo não tem concha. E as anêmonas se grudam na concha que o ermitão roubou. Olha o rolê, né? Se grudam na concha que o ermitão roubou e elas ficam andando pelo mar, porque elas estão grudadas e o caranguejo está andando. E elas vão se alimentando e vão atacando os outros, porque as anêmonas são bichinhos carnívoros, né? Elas vão comendo, vão se alimentando e o caranguejo tem proteção porque as anêmonas comem os outros bichos e as anêmonas ainda têm a vantagem de se deslocar, que elas não conseguiriam se deslocar de forma eficiente só elas, né? E isso é mais um exemplo de protocooperação, lembrando que a protocooperação é só uma cooperação entre amigos. Eles não dependem exatamente daquilo ali, porém aquilo ali traz alguma vantagem e se mantém ao longo da história evolutiva. Outro tipo de relação harmônica interespecífica é o comensalismo. Só que o comensalismo atentem ao fato de que o comensalismo ele é positivo para um e ele é neutro para outro. Não causa um benefício para as duas espécies, só para uma delas. Aqui a gente tem o exemplo do tubarão com as rêmoras. Opa, peraí. O comensalismo é uma relação que apenas uma das espécies é beneficiada sem causar prejuízo a nenhuma outra. Onde uma das espécies se aproveita, né, se aproveita dos restos alimentares da outra, como o exemplo da rêmora, que fica ali pertinho do tubarão. Comendo tudo que o tubarão se alimentando dos restos de tudo que o tubarão se alimenta. Ninguém, mais uma vez, vai chegar aqui pertinho do tubarão para tentar pegar uma rêmora, então elas estão super bem protegidas e se alimentando. Mas para o tubarão isso é indiferente, não faz diferença nenhuma para ele. Outro exemplo que eu trouxe é essa ameba, esse protozoário ameboide, que é a Entamoeba, é difícil para mim falar esse nome, Entamoeba coli, que ela tá lá nos nossos intestinos, nos intestinos nossos, dos seres humanos. Para nós ela não faz nenhum mal, mas ela fica se alimentando dos nossos restos alimentares que ficam presos ali nas paredes dos nossos órgãos, do sistema digestório, principalmente, se eu não me engano, é só, né, dos intestinos, e ela fica se alimentando através dos seus pseudópodes, que são os pseudopés, os falsos pés que as amebas fazem. Elas englobam o alimento e vão se alimentando. É mais um tipo de comensalismo, essa relação que para nós não faz diferença, para nós tá tudo bem, mas para Entamoeba ela sobrevive assim, ela se alimenta dos nossos restos e tá tudo certo. Outro tipo de relação harmônica interespecífica é o inquilinismo. Mas a gente tem um porém, só um pouquinho. O inquilinismo é quando uma espécie usa a outra espécie como abrigo e apenas ela se beneficia, mas ela também não causa prejuízo nenhum à outra espécie. Como é o caso, por exemplo, das orquídeas. Eu tenho certeza que todos vocês já viram uma orquídea pendurada numa árvore, grudada ali numa árvore. E a orquídea está fazendo mal para a árvore? Não tá. A árvore está fazendo bem para a orquídea? Tá. Porque a orquídea consegue, então, fazer uma fotossíntese melhor, porque ela está mais perto da luz. Ela tem mais disponibilidade de água quando chove, escorre a água pelos troncos e ela consegue, com as suas raízes, absorver mais água. Outro exemplo de inquilinismo são as pteridófitas. Como é que eu sei que é pteridófita? Porque ela não produz semente, as pteridófitas ainda não têm tecidos condutores, né? Então, agora me deu um bug. Eu acho que elas são as primeiras a ter tecido
tecido condutor. Desculpem o erro. Enfim, as pteridófitas, elas estão começando ali, né? Elas têm aquele sistema rudimentar de distribuição de nutrientes e água, só que elas ainda não têm sementes. Então a gente identifica uma pteridófita quando tu olha para baixo da folha e ela tem esse monte de soros, que a gente dá o nome de soros, mas são essas bolinhas cheias de estruturas reprodutivas das pteridófitas. Então, quando tu vê uma folha cheia de bolinha assim embaixo, são as estruturas reprodutivas das pteridófitas. E elas se grudam por muitas vezes nos troncos das árvores. Eu vejo muito aqui em Santa Maria, vejo muito na UFSM. E essas pteridófitas não estão fazendo nenhum mal para a árvore e está tudo bem. E a pteridófita consegue fazer mais fotossíntese, tem uma dispersão dessas suas estruturas reprodutivas com maior eficiência, e assim vai. Um outro exemplo que nós temos em inquilinismo são as bromélias, que eu também tenho certeza que vocês já viram, agora nessa época aí tá brotando as tilâncias, cheias de florzinha pendurada nas árvores. E as bromélias, elas também são um exemplo de inquilinismo, não estão fazendo mal nenhum para a árvore, elas só estão se beneficiando, pegando mais sol, fazendo mais fotossíntese. O mesmo esquema da água aqui, da orquídea, elas conseguem absorver água com maior eficiência. As folhas das bromélias são organizadas de uma forma que consiga acumular por bastante tempo água para elas se manter, então só tem vantagem para a bromélia, para a pteridófita, para a orquídea, que são as inquilinas, e a árvore não vai sofrer mal nenhum, e nem bem, ela só está ali dando a hospedagem. Porém, aqui a novidade é o fato de que o conceito de comensalismo foi alterado, que é o que a gente viu anteriormente, que era para restos de alimento. O comensalismo foi alterado para além das questões alimentares, para além dessas relações alimentares. Então, assim, o inquilinismo ele pode ser considerado um tipo de comensalismo, porque, afinal, uma espécie está sendo beneficiada e a outra não, está indiferente, não ganha nem perde, só uma ganha. Se todo mundo ganha e todo mundo ganha e perde. Aqui ninguém perde, aqui todo mundo sai tranquilo. Então, brincadeiras à parte, o conceito de comensalismo, então, ele foi estendido, podendo incluir, então, o inquilinismo dentro do conceito de comensalismo, um tipo diferenciado de comensalismo. É legal vocês darem uma olhadinha nisso, porque o Enem adora essas novidades, ele gosta de brincar com essas novidades, citar elas, nem que seja, então tá aí a informação. Então agora a gente começa a ver as relações desarmônicas, que são aquelas que causam um prejuízo para alguma das espécies. Essa primeira aqui é uma relação intraespecífica do tipo desarmônica, e o que eu trouxe para vocês de primeiro aqui é o canibalismo. O canibalismo ele ocorre quando um indivíduo se alimenta de outro indivíduo da mesma espécie. Geralmente é a fêmea que se alimenta do macho após a cópula, que é o caso do louva-a-Deus, da louva-deusa, se alimentando do louva-a-Deus macho, e aqui a viúva negra que já se alimentou do viúvo negro. Por que o nome da viúva negra é viúva negra? Porque ela come o macho ficando viúva após a cópula. Mas por que, gente? Por que a fêmea geralmente come o macho ou come a cabeça do macho depois da cópula? Porque elas são ruins? Porque ela não gosta dos machos? Não, gente, não tem nada a ver com isso. Porque no momento que a cópula ocorre, no momento que essa fêmea vai produzir óvulos, vai produzir ovos, vai produzir uma nova ninhada de filhotes, ela precisa de energia, e a energia disponível mais rápida e acessível que elas têm no momento é o macho delas. Vão lá e comem a cabeça do macho ou come o macho
para ter energia, não é porque elas são ruins, não. E existem alguns casos também de insetos que o macho leva um presente nupcial, que é tipo uma bolinha cheia de comida, e entrega para a fêmea, porque daí na hora que eles terminam a cópula, a fêmea não come ele, come o presente nupcial e ele vai embora, de boaça. Então a evolução ela trabalha até nisso, né? Ele leva um presente para ela não se alimentar dele e conseguir ter sua ninhada, conseguir ter seus filhotes de uma forma eficiente. Um tipo de relação desarmônica intraespecífica é a competição. Vocês vão ver a competição repetida 2 vezes aqui, porque existe a relação intraespecífica dentro da própria espécie e fora da espécie. Esse exemplo que eu trouxe é intraespecífico, onde indivíduos na mesma espécie, principalmente os machos nesse caso, disputam por territórios, parceiros sexuais e por comida. Principalmente aqui, território e parceiro sexual, né? Vocês já devem ter escutado muito no Globo Repórter eles falando, né, dos machos competindo pelos parceiros sexuais. Isso ocorre com os passarinhos, mas daí não é uma competição, né? Os pássaros não é uma competição geralmente sangrenta, mas eles competem pelos parceiros sexuais. E por que eu comentei lá no início que algumas relações podiam ter prejuízo para os dois? Porque numa competição intraespecífica ou interespecífica, independente de qual for, na relação de competição, os dois podem sair tão machucados que os dois morrem e nenhum ganha. Daí todo mundo perde. E eles acabam morrendo e não conseguindo nenhum desempenhar a sua função inicial. E aqui então eu coloquei que é uma relação positiva para um e negativa para outro, porque geralmente um ganha e um perde, mas os dois podem perder também, os dois podem acabar saindo muito machucados e morrer após a briga. Relação desarmônica interespecífica, agora, entre espécies diferentes, são os parasitas. É aquele filme que ganhou o Oscar esse ano, para quem não viu aí fica a dica. A tênia, né, ela fica ali fazendo mal no nosso sistema digestório. Eu não gosto nem de olhar para essas fotos, porque eu não gosto de parasita, não gosto de tênia, não gosto dessas coisas. Ela fica lá se alimentando dos nossos restos alimentares e fazendo mal pra gente, às vezes, né? Na maioria dos casos ela faz mal, porque a gente acaba ficando desnutrido, porque a tênia come todos os nossos nutrientes. Aqui pode ser novamente negativo e indiferente. Positivo e indiferente ou negativo. E aqui, né, o carrapato que está comendo o sangue de um animal, e aqui essa larva que está sendo comida por outras larvas, assim, ó, só rolê suave, assim, né? Esse parasita retira do corpo do hospedeiro nutrientes para ter a sua sobrevivência e não precisar ele mesmo ir catar o seu alimento, ele come o dos outros. E essa é uma relação desarmônica, onde um sai beneficiado, que são os parasitas, eles saem beneficiados, eu esqueci de botar aqui o sinalzinho de positivo, e para uns um dos indivíduos é indiferente, pode não causar nenhum problema, mas geralmente causa sim problema para o que está sendo parasitado, tal qual o filme. Outra relação desarmônica interespecífica é a competição, como eu tinha dito antes. Aqui eu coloquei um exemplo, ó, vamos ler. Os indivíduos de espécies diferentes disputam por um recurso, como o alimento, quando os nichos ecológicos acabam se sobrepondo. Aqui eu coloquei para vocês uma floresta. Numa floresta a gente não vê, mas as plantas elas estão brigando ativamente para conseguir sol. O sol é um recurso, como eu comecei a aula para vocês. Numa floresta estão todas as árvores disputando quem é que vai conseguir chegar mais perto do sol. É para conseguir fazer melhor fotossíntese, para conseguir ter mais nutrientes, para conseguir absorver mais lá da terra. Então, numa floresta, as árvores de grande porte e pequeno porte estão assim enlouquecidas brigando.
Na hora que caiu uma árvore aqui, porque morreu de velha, as árvores da volta investem toda a energia que elas têm para crescer mais que as outras e conseguir ter um lugar de privilégio em relação ao sol. Lembrem, né? Eu falo muito de planta porque eu gosto muito de planta, então lembrem que as plantas não são monótonas, elas estão sempre numa competição por recursos muito grande. Coloquei aqui a foto de uma teia alimentar para vocês se darem conta que a teia alimentar é o maior exemplo de competição, porque vários organismos, aqui nesse caso, vários animais se alimentam do mesmo animal. Por exemplo, todo mundo aqui, cobra, coruja, raposa, coelho, todo mundo se alimenta de rato. Então, existe competição desses animais pelo mesmo recurso, pelo mesmo alimento, que é o rato. Então, uma cadeia, a cadeia alimentar, ela exemplifica com muita simplicidade uma competição por recurso, por alimento. E o recurso pode ser o sol, pode ser a água, pode ser a comida. Outro tipo de relação desarmônica, interespecífica, é o amensalismo, que vocês já devem ter muito escutado. O amensalismo, uma espécie acaba inibindo o desenvolvimento da outra porque ela libera substâncias tóxicas no meio. E não necessariamente o organismo que está produzindo essas substâncias tóxicas está fazendo isso de propósito ou se beneficia disso. Ela só causa prejuízo para os outros. O exemplo que a gente tem aqui é da maré vermelha, que é feita pelos dinoflagelados que acabam soltando essa coloração vermelha na água, e a coloração vermelha na água tira a passagem de luz para dentro da água, e os animais que estão ali embaixo acabam morrendo porque não conseguem fazer fotossíntese. Os animais não, né? As plantas que estão ali, as algas, não conseguem fazer fotossíntese com facilidade. Então os animais que se alimentam delas acabam morrendo e as plantas morrendo também. E assim sucessivamente, porque elas não conseguem fazer a fotossíntese com excelência, faltando então oxigênio dentro da água, porque a água precisa ter oxigênio. Então aí vai uma cadeia de sequência de coisa errada que é muito grande. Um exemplo que eu trouxe aqui também é a penicilina, que foi o primeiro antibiótico descoberto por acidente, que a penicilina ela é extraída de um fungo também, que acaba matando as bactérias. E se ela mata as bactérias, a gente pode usar, e a partir da descoberta dessa substância alelopática, alelopática significa tóxica. Eu botei o conceito correto aqui pra gente já ir se familiarizando, né? Quando ela libera, quando esses fungos liberam essas substâncias alelopáticas, acabam matando as bactérias, e isso foi descoberto em laboratório, e hoje nós temos 1001 tipos de antibiótico através da descoberta desse primeiro aqui, que é a penicilina, e acho que ainda é um dos mais usados dentro da medicina e da farmácia. Um exemplo bem controverso que eu trouxe para vocês, tem muita gente que não vai gostar de ouvir, mas o eucalipto libera substâncias alelopáticas nas suas folhas que matam ou diminuem drasticamente a vegetação embaixo deles. Aqui vocês podem ver, tem uma plantação de eucaliptos, de clone de eucalipto, e o eucalipto, as folhas deles vão soltando essas substâncias tóxicas, não propositalmente, acontece, né? E acaba matando os outros organismos que tem em volta, as outras plantas que não conseguem se desenvolver. E a gente fez na minha disciplina de fisiologia vegetal, a gente fez esse experimento, e de fato as sementes das outras espécies não germinavam na presença das folhas do eucalipto. Então é um tipo de amensalismo.
as folhas do eucalipto matarem as plantas que estão embaixo. E o último exemplo que nós temos de uma relação desarmônica interespecífica é o predatismo, que, diferente da competição, o predatismo ele é exclusivamente para alimentação. Um indivíduo se alimenta do outro indivíduo, de espécies diferentes. Que eu trouxe um tubarão comendo uma foquinha, bem na inocência ali, uma planta carnívora se alimentando de um besourinho. A planta carnívora ela não se alimenta diretamente do besouro, mas ela dissolve o besouro, ela digere o besouro e ela extrai do não só o besouro, né? Eu vou falando besouro porque aqui tá o exemplo. Mas ela não só se alimenta dos animais e dos organismos, ela não faz isso porque ela não tem uma boca, um sistema digestório, mas ela lança enzimas ali naquele animal para ir dissolvendo ele e ela conseguir absorver os nutrientes que faltam para ela. Porque como é que aconteceu? Por que existem plantas carnívoras? Porque o solo onde uma planta carnívora se desenvolveu era um solo pobre em nutrientes. Então ela precisou desenvolver as plantas carnívoras, porque não é uma espécie só, são inúmeras e isso aconteceu várias vezes na história evolutiva. As plantas carnívoras acabaram sendo selecionadas para conseguir o alimento, conseguir os seus nutrientes de uma forma diferente, que é através da captura de um animal, dissolvendo esse animal e pegando os nutrientes que ela necessita, principalmente nitrogênio, que é o macronutriente mais necessário para as plantas. Trouxe aqui para vocês. E a herbivoria? Onde uma lagarta, né, uma larva acaba se alimentando de plantas. É um predatismo? De certa forma, mas a folha não vai fugir, a árvore não vai fugir da larva e da lagarta, porém, é um tipo de predatismo? Talvez. Fica o questionamento para vocês aí. Eu acho que sim, eu acredito que a herbivoria, um animal ir lá se alimentar ferozmente de uma folha indefesa é um tipo de predatismo, porque é para alimentação da larva e da lagarta em si, ou seja, qual for, do fungo, porque tem fungo, tem bactéria que ataca as plantas também. Para mim é um predatismo, mas eu deixo a incógnita para você, sempre pensando que as folhas e as árvores e as plantas também são bastante importantes nesse processo. Então era isso, a aula, espero que tenha sido tranquila, tenha sido clara. Tá tarde, estou gravando tarde essa aula, então perdoem se eu fui rápida demais ou se eu me perdi um pouco. Mas então era isso, muito obrigada pela presença, para quem veio até o fim, sejam felizes aí. E era isso, muito obrigada, até a próxima, nos vemos, estudem, se cuidem, façam apenas o necessário e boa noite.